Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje, simbora para poder fazer o resumo do capítulo 2 da Era dos Impérios. O nome do capítulo: Uma Economia Mudando de Marcha. Basicamente, o capítulo fala sobre as mudanças na economia mundial entre 1873 e 1914, que no fim das contas, acabou levando a Primeira Guerra Mundial. Se você está vindo aqui pela primeira vez, isso aqui é um resumo do livro A Era dos Impérios. Os livros anteriores da coleção do Hobsbawm tá em playlists aqui no canal, vou deixar no card aí em algum lugar, tá tudo separadinho por capítulos e partes. E aqui a dinâmica é muito simples, o resumo vai ficar na tela, eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento, beleza? Bom, apresentações à parte, simbora para a leitura. Deixa eu ajeitar aqui meu monitor e vou começar a leitura, pessoal. Vamos lá. Capítulo 2, Uma Economia Mudando de Marcha. Em 1889, a Fundação Internacional Socialista, um especialista americano, apontou que desde 1873 a economia mundial estava em constante agitação e depressão. Isso afetou todos os países, independentemente deles estarem em guerra ou deles estarem em paz, as moedas estáveis ou não estáveis, e com diferentes políticas de comércio também. Tanto as economias antigas, como por exemplo a Inglaterra e a Alemanha, quanto as mais novas, como a Austrália e até a Califórnia, eles sentiram esse impacto. A crise afetou tanto regiões áridas quanto férteis, ou seja, afetou realmente todo mundo. Para vocês terem uma ideia, nem mesmo os grandes centros comerciais, que geralmente prosperam em tempos difíceis, escaparam dos efeitos negativos da crise. Entre 1873 e 1890, apesar de algumas crises, a produção global ela cresceu bastante. A produção de ferro nos 5 maiores países produtores, mais que dobrou, isso é muita coisa, e de aço aumentou nada mais nada menos que, assustem-se, 20 vezes. O comércio internacional ele também cresceu, só que mais devagar. E as economias de países como os Estados Unidos, a Alemanha, se desenvolveram muito rápido. Os investimentos estrangeiros em alguns lugares, como a América Latina, acabaram sendo bastante altos, E isso levou a mais imigração e melhorias na infraestrutura dos países que houveram esse investimento. Muitos economistas e empresários eles estavam preocupados com a queda prolongada nos preços, nos juros, lucros. Alfred Marshall, que foi um economista bastante importante, ele expressou essas preocupações em 1888. A agricultura ela foi atingida com a queda dos preços dos produtos agrícolas, causando muita insatisfação, protestos, revolta e tudo mais. Muitos agricultores eles reagiram de maneira diferente, como por exemplo se mudando para outros lugares ou formando cooperativas para poder conseguir sobreviver, Enquanto isso, os empresários eles estavam lidando com a deflação. O que é a deflação? A queda dos preços. E uma concorrência cada vez mais intensa. Para poder enfrentar esses desafios da depressão, eles procuraram soluções como o bimetalismo, que é uma ideia que envolvia usar tanto o ouro como a prata como base para o dinheiro, para poder tentar resolver problemas relacionados à falta de ouro e à instabilidade econômica. Os governos costumavam ouvir grupos de pessoas e eleitores que pediam para proteger os produtores locais da competição com produtos importados. Esses grupos eles não eram só de agricultores, mas também indústrias que queriam evitar a superprodução e manter os concorrentes estrangeiros longe. Com a Grande Depressão, o liberalismo econômico, que ele
pregava, né, livre concorrência do comércio, ele acabou tendo uma menor aceitação, né? Ele acabou ficando para trás. A partir dos anos 1870, os países como a Alemanha e também a Itália, eles começaram a usar tarifas para poder proteger os seus mercados. Isso se intensificou na França e nos Estados Unidos nos anos de 1890, com tarifas ainda mais altas, né, que puniam, de certa forma, os produtos importados. Isso aí é o tal do protecionismo, que é a maneira de você taxar os produtos importados para poder proteger a produção e o desenvolvimento local. A Grã-Bretanha era grande defensora, né, do livre comércio, mesmo quando enfrentava pressões para poder proteger o seu próprio mercado. Claro, eles sempre viveram de comércio internacional. A economia britânica dependia muito da exportação, então precisava de mercados abertos para poder vender os seus produtos, né? O país era o principal exportador de itens industrializados, dinheiro também, serviços financeiros e também transporte, né? Para a Grã-Bretanha, o livre comércio era uma parada assim, essencial, porque permitia trocar os seus produtos manufaturados por quê? Matéria-prima de outros países. E isso fazia com que o Reino Unido e outras partes do mundo dependessem economicamente o quê? Uns dos outros. Mesmo que isso significasse que a Grã-Bretanha precisasse diminuir a sua própria produção agrícola. Economistas e historiadores eles discutiam como o protecionismo, né, mais uma vez, a ideia de proteger a economia nacional de concorrentes estrangeiros, afeta, né, a economia global e como o capitalismo pode parecer contraditório, né? No século XIX, a economia global ela funcionava, mas cada país operava principalmente dentro das suas próprias fronteiras econômicas, né? Como se fossem assim, blocos separados. Embora o capitalismo idealmente defendesse a livre movimentação de recursos, né, e comércio para poder crescer globalmente, na prática, cada país tinha suas próprias regras e os seus próprios interesses, né? Com a industrialização e também a Grande Depressão, a competição entre os países aumentou, né? Cada nação começou a se ver mais como uma espécie de rival umas das outras, né? Tentando proteger o comércio, né? Se proteger e ganhar vantagem econômica. Isso acabou criando uma espécie de esquizofrenia econômica, onde, embora o capitalismo ele seja global, né, as economias nacionais elas acabaram se tornando cada vez mais competitivas e o quê? Se protegendo tanto que acabaram se tornando também mais isoladas, né? Entre 1880 e 1914, o protecionismo ele não era tão comum e nem tão rígido, né? Isso significava que, de modo geral, o comércio entre os países, né, a movimentação de trabalhadores e as transações financeiras internacionais não eram tão afetadas por essas medidas. Na França, o protecionismo ele ajudou a agricultura local, só que na Itália ele acabou causando problema, a migração em massa de pessoas. Já na Alemanha, as tarifas elas protegeram os grandes proprietários de terra. Para a indústria, o protecionismo ele foi benéfico porque acabou incentivando o crescimento das fábricas e ajudou a produzir mais para o mercado interno. Em 1914, o cenário global da produção industrial era assim mais diversificada do que em 1870. Né? Isso mostrou que, apesar do protecionismo, o crescimento econômico mundial continuou assim, sem grandes prejuízos. Bom, durante a Grande Depressão, o capitalismo ele enfrentou grandes problemas econômicos, né? E como resposta, as empresas elas começaram a se unir e se organizar de maneiras assim novas, né? Novas maneiras de se organizar. Isso levou à formação de grandes grupos chamados de trustes e cartéis. Importante anotar essa informação. Como, por exemplo, a Standard Oil e a United States Steel, que dominavam grandes partes, né, do mercado, né, na sua área de atuação. Esses grupos eles tendiam a criar monopólios. O que são os monopólios? Né? É quando uma empresa controla todo
o mercado, ou oligopólios, né? Essa palavra é um pouco mais complicada, que é quando poucas empresas controlam o mercado. Mas isso não aconteceu em todos os setores, né? E nem foi uma parada permanente. Por exemplo, em 1914, os setores de petróleo e de aço nos Estados Unidos, eles tinham mais concorrência do que na década anterior. O que mostra que nem toda economia estava se tornando monopolizada, apesar da criação, sim, de cartéis e trustes. Mesmo na Grã-Bretanha, que era conhecida por seus setores tradicionais, o crescimento das grandes empresas estava acontecendo às custas das menores empresas, né? Então, embora a concentração econômica tivesse em alta, não era algo assim que afetava todos os setores da mesma forma e nem sempre era a única tendência em jogo. A administração científica, ela começou com o F.W. Taylor, F.W. Taylor, na década de 1880, com uma forma de lidar, né, com as dificuldades econômicas e as necessidades de aumentar os lucros durante a depressão. O Taylor, ele criou métodos para poder tornar o trabalho mais eficiente, como separar os trabalhadores em vez deles trabalharem em grupo, organizar o trabalho de forma mais sistemática, né? E pagar os trabalhadores de acordo com a produção que eles geravam, né? Esses métodos ficaram conhecidos como Taylorismo. Eles se espalharam assim rapidamente, né? Mas realmente ganharam muita popularidade na Europa e nos Estados Unidos só depois de 1914. Entre 1880 e 1914, as grandes empresas elas passaram por uma grande mudança, né? Em vez de deixar o mercado decidir tudo, elas passaram a ser geridas de forma mais organizada, com executivos, né, profissionais assumindo funções que antes eram realizadas pelos próprios donos da empresa, né? E isso teve um aumento de qualidade excepcional. Afinal de contas, os caras estudavam para isso. Bom, galera, parte 2. Entre 1890 e o início da Primeira Guerra Mundial, o mundo passou por um período assim incrível de crescimento econômico. Esse tempo foi tão bom que na Europa ficou conhecido como a Bela Época, né? Ou a Belle Époque. A explicação para essa fase de prosperidade foi assim, o boom econômico que veio em grande parte por causa da descoberta de grandes reservas de ouro, especialmente na África do Sul e no Canadá. Só que antes disso, a economia tinha passado por uma grande depressão, e esse contraste, né, levou os economistas a desenvolver novas teorias, como as ondas longas de Kondratiev, que estudavam, né, o crescimento econômico, aliás, estudavam como o crescimento econômico acontece em ciclos, né? É importante anotar essa informação. Durante esse período, o poder econômico mundial ele mudou bastante, né? A Alemanha e os Estados Unidos elas passaram à frente do Reino Unido em termos de crescimento econômico e produção industrial, ou seja, o Reino Unido não era mais, a Inglaterra não era mais o grande comandante da indústria global. A Alemanha, em particular, teve um crescimento assim, muito grande, começou a exportar muito mais, né? Superando o Reino Unido em vários mercados. No fim de contas, não é assim tão surpreendente que os países com mais gente, né, como a própria Alemanha e os Estados Unidos, tenham crescido muito rápido. Mas isso mostrou que a economia britânica ela estava assim, não estava mais no top, né? Ela estava ficando para trás e já não era mais a grande líder global como antes, né? Tinha uma galera que estava brigando já há um tempo, essa briga começou a ficar acirrada e passaram. As ideias de Kondratiev ajudam a entender como a economia cresceu e se contraiu durante o período de globalização. Segundo ele, a economia passa por ciclos, né, de crescimento e de recessão. E essas mudanças elas estão ligadas às novas invenções e aos avanços industriais, né? Já
Schumpeter, acho que essa era a pronúncia, que era um outro cara assim, sinistro pra caraca da economia, ele acreditava que o crescimento econômico vinha de novas indústrias e inovações. Mas no final dos anos de 1890, né, essas novas indústrias ainda não dominavam o mercado global. Além disso, a forma como a indústria e a agricultura se relacionavam, né, também mudou. Né? Novas áreas começaram a produzir mais alimentos, o que aumentou a oferta global. Só que problemas como seca, e a pragas também afetavam essa produção agrícola, influenciando a troca de produtos agrícolas entre, né, as indústrias. Né? Bom, em suma, o crescimento e os desafios econômicos eram basicamente moldados por invenções tecnológicas, né, e mudanças na produção agrícola e as dificuldades enfrentadas pelos agricultores. Né? Esses 3 pontinhos são assim, pontos chaves para poder definir, né, o crescimento e os desafios econômicos. Entre 1873 e 1896, os preços dos produtos eles caíram bastante. Né? Depois disso, até 1914, os preços subiram muito de novo, então teve uma grande deflação e uma grande inflação. Essa variação fez com que os custos para as fábricas subissem e que os lucros das empresas diminuíssem. Né? Com isso, as fábricas começaram a pressionar mais os trabalhadores, né, para que eles aceitassem salários menores, né, e que a galera trabalhasse mais para poder manter esses lucros. Isso sempre acontece até hoje. Na França e na Grã-Bretanha, o aumento dos salários dos trabalhadores desacelerou entre 1899 e 1913, né? Que na prática acabou significando que os trabalhadores eles estavam ganhando menos do que antes, se comparado ao custo de vida que eles tinham. Isso causou assim muita tensão e um descontentamento social muito grande, né? E acabou resultando em conflitos e protestos antes da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Os países do hemisfério norte que estavam se industrializando, né, ou já tinham se industrializado, como a Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos, França, Bélgica, Suíça, né, e também outras regiões, eles foram responsáveis por impulsionar o crescimento global. Essas nações elas estavam produzindo e também consumindo cada vez mais. Além desses países já estabelecidos, né, novas áreas como Escandinávia, Holanda, o norte da Itália, Hungria, Rússia e também o Japão acabaram entrando nessa corrida industrial. Essa galera estava se desenvolvendo industrialmente. Com a industrialização e as cidades crescendo, né, bastante, né, só para vocês terem uma ideia, em 1910, 41% das pessoas na Europa elas viviam nas cidades, enquanto em 1850 esse número era só 19%. Então o crescimento foi assim, ultra absurdo. Esse crescimento urbano ele criou um mercado muito grande de quê? De consumidores, que ajudou a acelerar ainda mais o crescimento econômico. É tipo uma bola de neve, cara. Aumenta o número de gente nas cidades, aumenta o número de consumidor, precisa aumentar o número de produção. Durante a Grande Depressão, os preços caíram bastante, né? O que acabou ajudando os consumidores a comprar mais coisas, né? Mesmo que os salários não tivessem subindo muito depois de 1900. Com mais gente comprando, os empresários eles perceberam isso e investiram em quê? Na publicidade, né? E também nas vendas a prazo, que você paga em várias parcelas, o que também acontece até hoje. Falam que o pobre que não tem uma parcelinha para pagar não é pobre, né? E isso foi assim, caramba, uma sacada de mestre dos caras, tanto que perdura muito até hoje, principalmente nos países que são considerados países subdesenvolvidos, apesar de terem uma economia, sim, ali. A região mais desenvolvida do mundo, que inclui os Estados Unidos e algumas economias de outros lugares, né, ocupava apenas 15% da superfície do planeta, mas eles abrigavam nada mais nada menos que 40% da população mundial. Esses países eles dominavam cerca de 80% do comércio internacional.
e acabavam tendo assim grande influência sobre as economias de outros países que dependiam deles. Bom, galera, vamos agora à parte 3. Economia global. Ela cresceu bastante, né? E se espalhou por várias partes do mundo. Países como Rússia, Suécia, Holanda, América do Norte, Japão, falei ainda há pouco, eles começaram a se industrializar e se integrar mais ao mercado global. Entre 1880 e 1913, o comércio internacional de produtos básicos, né, triplicou. Né? Isso mostrou como mais áreas começaram a produzir e vender para outros países. O Canadá virou um grande produtor de trigo, enquanto a Argentina começou a exportar trigo com a ajuda de trabalhadores italianos que vinham, né, pro país apenas para a época de colheita. Além disso, novas regiões como Baku e a bacia do Donetsk ganharam importância na indústria, né? Cidades novas como Joanesburgo e Buenos Aires, os vizinhos, surgiram, né? E algumas passaram a ter assim, marcos culturais como teatros de ópera, que mostravam assim, o seu desenvolvimento e a sua riqueza cultural. A economia global acabou ficando mais variada, né? com muitos países começando a se industrializar. Em 1913, os Estados Unidos eram os maiores produtores industriais do mundo. Eles eram responsáveis por quase metade de toda a produção global, galera. Os Estados Unidos eram responsáveis por volta ali de 46% da produção global. E a Alemanha e a Grã-Bretanha, né, também a França, também eram grandes nesse cenário. Esse período foi marcado assim, por uma grande rivalidade entre as nações e por relações assim, mais complicadas entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. No terceiro mundo, as exportações começaram a se diversificar mais, né? O que significava que esses países não dependiam tanto da Grã-Bretanha para poder vender os seus produtos. Até 1900, a participação da Grã-Bretanha no comércio global tinha diminuído bastante, e isso mostrou que a economia mundial estava se tornando mais distribuída, com vários países contribuindo, né, de maneira mais igualitária para o comércio e também para a produção. Mesmo com a variedade de países, né, e de interesses no mundo, a Grã-Bretanha ela ainda era muito importante, porque ela dominava áreas como serviços financeiros e também o comércio. Londres era um lugar principal para transações internacionais, e os serviços financeiros britânicos ajudavam a equilibrar, né, o déficit comercial do país. Os investimentos que os britânicos faziam em outros países era muito grande, né? Eles tinham como principal investimento a enorme frota de navios a vapor, que ajudava a manter essa importância. Afinal de contas, né, as exportações entre mares eram feitas por navios. E quem tinha a maior frota do mundo era a Grã-Bretanha. Em 1914, os britânicos tinham quase metade dos investimentos internacionais e mais navios a vapor do que toda a Europa junto. Isso é muito absurdo. A Grã-Bretanha ela mantinha a sua força financeira ao importar produtos manufaturados de outros países e exportar os seus produtos industriais para o resto do mundo. Mesmo com uma queda na sua capacidade industrial. Os caras não eram mais os líderes, mas eles ainda eram muito fortes. No final do século XIX e o começo do século XX, o mundo passou assim, por uma grande revolução tecnológica. Foi uma época que surgiram várias invenções que mudaram a vida das pessoas, né? Como o telefone, o rádio, fonógrafo, né? O cinema, galera, o carro, bicicleta, né? E também o avião. Olha quanta coisa aconteceu, né? Quantas invenções tecnológicas foram feitas na época e que a gente vê que faz diferença, sim, até hoje, né?
até mesmo coisas que a gente usa no dia a dia, né, como pô, aspirador de pó e também, olha, a aspirina, elas apareceram nessa época. Essas invenções eram assim, novas e bastante empolgantes, né, mas muitas delas eram melhorias de coisas que já tinham começado com a primeira Revolução Industrial, quando foram introduzidos o aço e a turbina a vapor, né? Foi um período assim de grandes mudanças tecnológicas e realmente essas mudanças moldaram a vida moderna. A economia capitalista ela passou assim por mudanças muito importantes ao longo do tempo. No passado havia muitas empresas pequenas que elas competiam entre si, mas com o tempo o dinheiro começou a se conectar um número menor de grandes empresas que se tornaram assim muito maiores e também consequentemente mais poderosas. Isso fez com que a competição ela ficasse mais difícil para as empresas menores, né? As grandes empresas elas começaram a usar métodos científicos para poder melhorar a forma como eles produziam e gerenciavam os seus negócios, né? Isso significa que elas não só aplicaram novas tecnologias, mas também melhoraram a forma como organizavam o trabalho e também calculavam os custos, né? Com isso, a produção ela ficava, né, cada vez mais eficiente e essas grandes empresas começaram a dominar efetivamente o mercado. Esse período ele marcou o início assim, de uma nova fase econômica com empresas maiores e processos de produção mais eficazes, muito mais eficazes. Bom, com o aumento da população e também da renda, as pessoas começaram a comprar mais coisas além do básico. Produtos como carro Ford modelo T, fogões a gás, né? Eles ficaram assim mais acessíveis para as pessoas consideradas pessoas comuns. Isso mudou a forma como as coisas eram vendidas e também compradas, né? Sugeriram novos meios de comunicação e novas maneiras de se pagar, como o crédito. O crédito. Um exemplo disso foi o chá em pacotes, que ficou assim muito famoso graças às empresas como o Sir Thomas Lipton. Geral que gosta de um chazinho toma um Lipton Tea, um Lipton Ice Tea. Foi esse camarada aqui. E tudo isso mostrou como a produção em grande escala, né, e o consumo em massa passaram a ser uma fatia muito importante da economia. Setor terciário, que inclui serviços públicos e também o comércio, ele também cresceu pra caramba, cara, cresceu muito. Na Grã-Bretanha, por exemplo, o número de pessoas trabalhando para o governo e no comércio aumentou bastante entre 1851 e 1911. Em 1851 havia 67 mil funcionários públicos e 91 mil pessoas trabalhando no comércio. Aí vamos lá. Em 1911, quase 900 mil pessoas trabalhavam no comércio. E também teve um aumento legal de mulheres nesse setor. Esse crescimento mostra que a economia e a sociedade estavam mudando muito, cara. Principalmente com relação ao trabalho das mulheres. A partir de 1875, a política e a economia começaram a se misturar mais, né? Antes, o governo deixava a economia seguir, né, o seu próprio caminho. Mas aí as pessoas elas começaram a duvidar que isso era uma boa ideia. E o governo começou a se meter mais na economia. Eles passaram a fazer reformas, criar programas de ajuda social, proteger as indústrias locais e tentar evitar que poucas empresas controlassem isso tudo. Essa intervenção do governo ela não só mudou a economia, mas também afetou as disputas entre os países, né? Isso acabou ajudando a criar um clima de competição e conflito também, que acabou contribuindo para quê? Para o imperialismo e, eventualmente, para a Primeira Guerra Mundial, gente. Mesmo com a ajuda do governo, a economia ainda era dominada pelas empresas privadas e o setor público era apenas uma espécie de complemento. Durante esse tempo, muitas pessoas estavam vivendo bem, especialmente porque a economia industrial exigia muito trabalho. Mas, mesmo assim, muitos trabalhadores
estavam em dificuldades e achando que o período antes de 1914 não era tão bom assim, né? Para as pessoas da classe média e rica, era um período maravilhoso, né? Foi o que eu falei um pouco antes, era a bela época, a belle época, cheia de sucesso, de tranquilidade. Só que para a galera da relação não era tão bem assim. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, esse tempo parecia assim, uma espécie de sonho perdido. As mesmas coisas que fizeram essa época ser assim tão boa, também acabaram levando à guerra. Revoluções e também problemas, né? Impossibilitando o retorno posterior, né, a essa fase dourada. Bom, pessoal, esse foi o resumo do capítulo 2 da Era dos Impérios. Espero que vocês estejam gostando. Se estiverem curtindo aí, passa para frente para quem queira estudar. Se tiver uma leitura complementar, deixa aí. Se por acaso você também leu o capítulo do livro e eu deixei passar sem alguma informação que você considera importante, coloca aí também para a galera poder ler. E é isso aí, vamos para frente, o pau canta. Próximo vídeo, capítulo 3. Valeu, falou, bons estudos para vocês. Fui. Calor dos infernos aqui, tá foda.